Onde está o perigo de treinar mal ou deixar de treinar um profissional de segurança ou facilities? Perfeito, Teanes. Então, quando a gente fala de treinamento, eu entendo até que quando eu fiz a pesquisa, que você até comentou agora há pouco, que foi publicada, eu evitei usar o termo treinamento. Por quê? Porque quando eu ia fazer as entrevistas junto ao mercado, os tomadores de decisão do mercado, a palavra treinamento já trazia um algoz, trazia uma situação ruim até para a pessoa que estava sendo entrevistada. Pô, treinamento. Eu até brincava na entrevista, você vai lembrar, só 3 anos atrás, né? Quando a gente começou o trabalho de pesquisa, eu comentava muito que treinamento, as pessoas imaginavam, quando você chegava para os seus profissionais, segunda-feira, 8 da manhã, tem treinamento. Aí o profissional virava e falava assim, então, mas vai ter certificado? Vai ter o que comer? Essas eram as primeiras perguntas. E aí você ficava pensando, mas por que o treinamento é tão ruim para uma maioria? Claro que não é 100%, mas sempre traz isso. E aí eu fui estudar isso. Por que é ruim esse processo de treinamento? Então, é óbvio que o profissional precisa saber o que tem que ser feito e como tem que ser feito. Porque se você trabalha numa facility, numa empresa de segurança, numa empresa de limpeza, por exemplo, você tem que explicar como é feito o trabalho. Você tem que salientar o que pode, o que não pode, e assim por diante. São as regras, né, daquele posto ali de atividade. E a sua expectativa é que a pessoa, o profissional, faça corretamente tudo aquilo. Então, óbvio, é fundamental que a gente tenha um profissional que saiba o que tem que fazer, como fazer, por que fazer, e na hora que deveria ser feito. Isso é o sonho de qualquer gestor. Só que como é que a gente faz isso? Como é que a gente chega para aquele profissional? E não estou falando de um, nós estamos falando de 2.000 pessoas, por exemplo, diariamente, e passar esse viés para eles. É muito difícil. Aí você recorre ao tal do treinamento. É o tal, e eu uso o termo qualificação. Então você qualifica aquela pessoa para que ela possa responder corretamente. Não é porque você quer, é porque o serviço exige. Você precisa que ele execute corretamente o serviço. E o único jeito que você tem para passar essa informação é uma transferência de conhecimento. É alguém chegar para aquela pessoa e falar o que tem que ser feito, como tem que ser feito, e avaliar se aquela pessoa que fez está fazendo corretamente. Também não adianta falar e não ir lá verificar se está sendo feito corretamente. Então, aí eu uso o termo qualificação e avaliação. E a avaliação é uma coisa fantástica, porque ela tem que ser contínua. Não adianta eu avaliar hoje e vou avaliar só daqui a 3 meses. Principalmente se for serviços muito repetitivos, que tem um desgaste, uma fadiga. Você normalmente tem, ao longo do tempo, esse desgaste natural humano e ele vai acabar negligenciando ao longo do processo algumas questões. Então, veja, qualificação e avaliação continuada. Esse é o grande desejo de um gestor quando ele tem uma equipe ali para poder fazer as ações. Só que lembrem, pessoal, não estou falando de 10 pessoas. Eu estou falando de 100 pessoas, 500 pessoas, 1.000 pessoas, 5.000 pessoas, 15.000 pessoas. É muita gente para você ficar qualificando e avaliando continuamente todo esse processo. Então, vejam, a gente quer um bom serviço, quer que aquele profissional faça a atividade corretamente. Então, eu tenho que passar conhecimento para ela, eu tenho que, depois de passar esse conhecimento, eu tenho que avaliar se foi passado corretamente. E aí volta a historinha lá do treinamento às 8 da manhã, e eu tenho que dar café, bolacha e um certificado no final, e boa parte daquele pessoal vai dormir nas minhas cadeirinhas ali, né? Que eu ponho lá um profissional falando na frente, um restante sentado, olhando e passando teoria às 8 da manhã de segunda-feira. Ali existem vários problemas graves até, mas que boa parte dos nossos profissionais de formação, né, de treinamento, T&D, treinamento e desenvolvimento profissional, ainda pratica com os nossos profissionais que basicamente, e aí está lá na pesquisa, tem um perfil, tanto pessoal quanto escolar, e como a forma com que ele adquire conhecimento. E veja, a gente escolhe a pior forma de transferir conhecimento para um perfil que é mais prático, que retrata ele aquela escola, sabe, da pedagogia, onde ele ficava na escola sentadinho, o professor lá na frente passando lá a disciplina,
e ele lá atrás falando, o que eu estou fazendo aqui? Isso com 12, 13, 14 anos. Então, veja, você reproduz uma forma de transferência de conhecimento que já não deu certo com essa pessoa no ginásio. Por isso fica difícil, por isso que ele pede a bolachinha, por isso que ele pede o certificado, porque o conhecimento transferido daquela forma não traz valor agregado para ele. Ele sabe disso, porque ele já fazia isso no passado de uma forma que ele não gostava, que era a escola tradicional, antiga, onde você fica sentado, quieto, passivo. Aí nós estamos falando de pedagogia. A andragogia, você não pode retratar, então, esse processo de transferência. Existem outras técnicas e outras formas. E a principal forma é você trazer aquele profissional para perto de você, para interagir com você. Porque tem aquela... os chineses, né, tem várias daquelas frases montadas, né, sabiência do Confúcio, onde ele diz sempre assim, você ouve, você esquece. Você vê, você lembra. Você interage, você aprende a realizar as atividades. Então, basicamente, para a formação andragógica, você tem uma prática metodológica mais ativa, metodologias ativas, onde você coloca aquele adulto para fazer funcionar a mente dele e se envolver naquele processo que ele está vivenciando para o aprendizado. Lembrando, claro, né, que existem duas formas muito interessantes de transferir conhecimento para um adulto. Primeiro, ele tem que estar curioso, curiosidade. E segundo, necessidade. Ele precisa daquela informação para executar aquele trabalho. Então, ele vai prestar atenção em você para que a gente consiga vivenciar as ações. Então, veja, se você passa uma formação muito teórica, daquele jeito pedagógico, e acha que está abafando nos seus cursos, você vai ter o desafio de que aquele conhecimento transferido, se daqui a 2 semanas você for lá e entrevistar as pessoas que participaram daquele curso, boa parte deles já esqueceram o conteúdo. O pessoal não faz isso. O pessoal avalia na hora, dá aquele papelzinho que você diz, gostou do curso, não gostou do curso? Isso na hora. Vai fazer isso 30 dias depois. Esse processo de aprendizado é o que a gente chama de cone de aprendizado, do professor Edgar Dale, da Universidade de Ohio, Estados Unidos, onde ele já testou quais as formas de transferir conhecimento para um adulto, quais que retém, porque uma coisa é transferir, né, Teanes? Outra coisa é a pessoa guardar essa informação e fazer uso dela. Então, a primeira coisa é guardar a informação, saber que, opa, estou sabendo dela. No segundo, de alguma forma, você pôr em prática. Então, respondendo à tua pergunta, é óbvio que é fundamental esse profissional saber o que faz, como faz e por que faz, porque senão vai fazer errado, eu vou perder o emprego, mas não é só o emprego, a empresa vai ser prejudicada, porque está prestando um mau serviço, e, se eu não me engano, o nosso serviço é 100% ser humano. O ser humano faz errado, não deu certo. Os nossos processos são todos em cima de atividades humanas. Segurança, facility, é um ser humano prestando um serviço de qualidade. Então, como é que eu faço esse processo trazer, agregar valor, né? Então, respondendo, qual é o problema de qualificar e avaliar continuamente, né, de forma negligente? É você correr o risco da sua empresa sair do mercado, perder clientes e você ter dificuldade depois de reposicionar sua marca corretamente. Isso estou falando para os empresários, né? E é claro, né, problemas trabalhistas, e aí vai, toda uma parte de judiciamento muito forte aí quando se trata de ser humano, né? Então, óbvio, só traz prejuízo, seja moral, financeiro e etc., para a instituição e para a própria pessoa.